Boa noite a todos. Eu espero que vocês me ouvem daí do fundo, tá dando para ouvir? Que a voz aqui tá precisando. Eu vou tentando aumentar um pouquinho. E hoje eu trouxe para vocês um tema para nós, que a primeira que escuta sou eu, que prepara e que precisa. O tema é Reforma Íntima sem Martírio. Quem conhece esse tema? Inclusive tem um livro com esse tema. Vocês conhecem? Da irmã Sidufo. Primeiro, né, sou Suzana, como ela me falou, sou lá de Caculé, da Casa Fraterna e qualquer lugar, né? Nós não temos um lugar específico onde o trabalho nos chama. E hoje eu vou discorrer, vou construir com vocês essa reflexão acerca desse tema reforma íntima, como sendo extremamente importante na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na Terra. Se a gente pensar, por que a gente encarnou aqui? Por que a gente está na Terra? A gente parar para pensar, por que mesmo que eu nasci? Esses dias eu estava conversando com a senhora e ela falou assim, a gente está aqui de passeio. Eu falei, dona Sebastiana, não é bem um passeio, porque aqui temos muito aprendizado, tem muita coisa que se fazer. Então é uma escola. Às vezes é um pronto-socorro, às vezes é uma escola. Mas para que tudo isso? Não há uma só pessoa que não passe na vida por algumas tribulações, ou muitas vezes menos ou mais, mas todos nós passamos pelas tribulações da vida. Para que tudo isso? E aí eu estou perguntando realmente para dentro do coração de vocês, você pensar um pouquinho. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho essa vida? Quem sou eu nessa vida? Já pararam para pensar nisso? E é por isso que nós estamos aqui, para a gente aprender a viver melhor. Só que a gente, às vezes, fica focando muito em aprender a viver melhor fora, com o outro, com o trabalho, com as situações da vida, e a gente esquece de olhar para dentro e se conhecer e se entender. Por que eu gosto do que eu gosto? Ou, às vezes, a gente não sabe nem do que gosta. E a gente aceita sugestões, aceita tantas coisas externas de lá para cá, mas lá no fundo eu vou descobrir muitos anos depois que não era o que eu queria. Por quê? Porque eu não me conhecia, eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu aceito às vezes qualquer coisa, sendo a vontade do outro, que esse outro também não se conhece muito bem, e ele passa aquilo que acha que sabe. E aí eu trago a questão do livro dos Espíritos, que pergunta, né, que Kardec pergunta, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? A gente sabe essa resposta, né? Qual o meio? Ele perguntando assim, qual o meio que a gente tem para trabalhar e resistir o mal no nosso dia a dia, no nosso pensamento, nas nossas ações, em tudo que a gente faz? Quais são os recursos que nós temos, que nós devemos fazer? E ele responde, conhece-te a ti mesmo. Se você quer resistir ao mal, e o mal está em quando a gente faz aquilo que a gente não quer fazer. E, por exemplo, até Paulo de Tarso fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se a gente pudesse, a gente tinha ciúmes, inveja, tristeza, rancor, ódio. Se a gente pudesse escolher assim bem fácil, assim, ó, esse eu não quero, esse eu quero. A gente não escolheria esses sentimentos. É fato, não é? Mas o que faz para a gente vencer essas tendências? Que muitas vezes você não quer fazer, como o Paulo de Tarso disse, eu não quero fazer o mal. Mas eu vou lá e faço.
Eu não queria gritar, mas eu não consegui. Eu não queria falar dessa forma com meu filho, mas eu falei. Eu não queria falar desse jeito com meu marido, com minha esposa, mas eu falei. E aí depois que falou, que você percebeu que machucou o coração do outro, que o outro ficou triste, e aí você sentiu a dor no seu coração e falou, mas eu já falei, o que eu faço agora? E aí você vai, às vezes passa tempo. Quando tem, às vezes nós podemos recuperar. Temos tempo de recuperar. Mas às vezes a gente não consegue mais recuperar. Algumas ações que a gente toma, ou na nossa vida, ou é aquele que a gente escutou nas redes sociais, que não teve jeito mais. Aquela ação impensada que às vezes perdeu a liberdade para a vida inteira. E às vezes a gente perdeu a liberdade na culpa. E eu, há poucos dias, estava conversando com uma colega, uma pessoa de trabalho, eu trabalho com empresa, e aí veio uma pessoa conversar comigo e a gente ficou lá quase 1h30 conversando, eu escutando ela, e ela trouxe uma questão que ela carregava, acho que quase 20 anos. Ela carregava uma culpa por ter um pensamento. Pensamento. Ela não teve a ação, mas a culpa arrastou ela anos daquele pensamento que ela teve. E claro que tinha uma história que eu não vou contar aqui, assim, mas o fato é que ela ficou presa dentro de um loop mental, de um pensamento recorrente, se martirizando porque ela teve um pensamento. E aquele pensamento era pecado, que ela não devia pensar, que ela não devia fazer aquilo. E ela passou tanto tempo se punindo por causa disso, aceitando o sofrimento porque ela tinha pensado errado. Às vezes vocês podem estar se achando culpado de alguma coisa do passado. Às vezes essa culpa é de outra vida. E aí você não sabe por que você carrega esse ressentimento, essa culpa, essa angústia. E aí onde que vem o autoconhecimento para a gente entender que tudo que a gente faz, o que a gente pensa naquele momento que a gente pensa, a gente está no estágio evolutivo que nos permitiu aquele pensamento, aquele comportamento. Devemos repetir? Não. Trabalhar para não repetir. Mas e as vezes que a gente repete de novo o que a gente não queria fazer? A gente vai ficar se culpando? E aí que tá, a culpa nos mantém num estado de lamúria. E a culpa, o que ela é de verdade? Ela é um alerta. A culpa é como, sabe, a sirene que coloca na casa. Ó, se tiver algum perigo, você aperta o botão para a sirene, para acionar a sirene ali e dizer que está acontecendo alguma coisa que tem que ser tratado imediatamente. A culpa é isso. Você recebe, ela é importante por isso. Ela vem e fala, fiz alguma coisa errada. E agora? Aí vem o segundo passo, que é arrepender. Precisamos arrepender, porque eu não fiz errado, veio aquele sentimento de culpa. Eu não posso parar na culpa. Eu me arrependo, só que arrependimento vem acompanhado de ação. O que eu vou fazer para corrigir aquilo que eu fiz que não foi legal? E a nossa encarnação é exatamente uma prova viva de que nós estamos aqui reparando as nossas faltas no passado. Por quê? Estamos num mundo de expiação e de provas. Se a gente não tivesse essa sobrecarga de vida, a gente estava lá no outro mundo, feliz, acima da regeneração. Mas se a gente está aqui, é porque eu, porque vocês, porque nós todos temos tratativas. E aí eu entendo que a gente fala assim, a gente está aqui para pagar. Eu entendo que a gente está aqui para se curar. Curar das culpas, curar dos males que a gente causou. E aí a gente vem reparando, se curando, porque quando a gente está curado com a gente mesmo, o restante é consequência.
Se eu estiver bem, se eu estiver em paz comigo mesmo, eu vou estar em paz com o meu colega, com o meu companheiro, a minha companheira, eu vou estar bem com o mundo. Mas se eu não tiver paz dentro de mim, tudo fora está ruim. Então o mundo se transforma ao nosso redor quando a gente busca se transformar. A gente se entender, se conhecer mais. É assim ou será que isso é história romântica? Eu me lembro de uma história esses dias também que aconteceu comigo. Uma criança lá na casa fraterna, uma criança de uns 7 anos. E ele ama a pró dele, ele chama a gente de pró, gosta demais. E aí chegou outra coleguinha que era pequenina, nenenzinho. E a nenenzinha, ela era tão meiguinha que ela ficava falando assim, ô pô, fofinha, assim, um jeitinho, aquele jeitinho que a gente se rende, se derrete. E ela contava histórias que esse amiguinho não gostava. E ele entendia que estava chamando a atenção mais da pró e a pró estava cuidando mais da menininha do que dele. Qual foi o comportamento dele? Ele foi ficando irritado, nervoso, brigando com a coleguinha, brigou com os coleguinhas todos e começou a irritar a pró. E não, é a outra pró lá, né? E ele começou a irritar muito a pró, vou pirraçar ela. E aí a gente ficou, parou, terminou a evangelização e aí eu fiquei conversando com ela. O que foi o que aconteceu? Ele era tão assim, e a gente foi entendendo. Eu falei, sabe o que aconteceu? Ele tá com sentimento de ciúmes. E a gente dá às crianças uma cadernetinha. A cadernetinha é para mostrar a emoção que ele tem naquele dia. Aí ele sempre desenhava que estava muito feliz, que estava alegre, brincalhão e outras coisas. Mas nesse dia, ele e as duas crianças que estavam junto com ele riscou de muito escuro, assim, vermelho, preto, cores assim bem agressiva e os riscos muito agressivos, mostrando que a emoção dele estava muito agressiva. E colocou a carinha, aquela carinha de raiva com a sobrancelha assim, ó, que ele estava muita raiva. Ele sabia o que ele estava sentindo? Não. Mas é só a criança que não sabe. A gente sabe por que a gente está sentindo? Acontece igualzinho a criança de 7 anos. A gente vai lá, reage, a gente fica irritado por um comportamento bobo da nossa mãe, de alguém, e a gente não sabe por quê. A gente dá uma desculpa, é porque ela fez isso. Pô, mas ela fez isso, despertou o que dentro de você? E por que despertou isso? A gente não para perguntar e se entender. Porque quando você vai lá e entende, olha, eu estava com ciúmes. Mas quem é que quer admitir que está com ciúmes? Eu não, estou com ciúmes não. Porque o ciúmes é uma sombra. Né? Como no lado aí da psicologia, Jung fala que são sombras. E a gente não quer aceitar que a gente tem. Se perguntar assim, quem tem inveja? Ninguém levanta a mão. Mas quem sofre com inveja? Todo mundo levanta a mão, todo mundo me inveja. Mas eu não invejo o outro, não. E não tem nenhum invejoso quando pede para levantar a mão. Mas todo mundo sente que é invejado, não é? A gente não quer admitir a sombra que nós temos. E aí, onde que vem o passo da transformação? A gente só transforma o que a gente reconhece. Eu não mudo o que eu não sei, o que eu não conheço em mim. Eu não consigo mudar, eu mal reconheço, eu não tenho consciência disso. Então eu não mudo. E aí, a irmã Sidufo, no livro, na Reforma Íntima, chama isso de capas. Que a gente vai construindo as capas, vai criando ilusões sobre nós mesmos para dizer que a gente está ótimo. Ao mesmo tempo, lá dentro, o coraçãozinho está lá, um redemoinho de alguma emoção. Então, toda vez que a emoção, que o sentimento não for paz, harmonia, alegria, coisas positivas, existe algo para ser tratado. E não é essa coisa de remover e jogar fora
Não existe nada na natureza, apertando o botão. Não tem nada na natureza que a gente joga fora, não. Porque quando você joga lá fora, lá é a natureza. Então tudo se transforma. Então eu tô com raiva, vou xingar, vou bater em alguém. Lá tem alguém. Vou bater na parede, mas tá machucando eu e eu vou ter alguma reação daquilo que eu tô fazendo. Não tem nada que a gente faz para fora ou para dentro que fica irreparável. Sempre a gente está construindo algo, alguma consequência. E a vida que nós temos hoje é consequência. É bom? É consequência boa. Não está muito bom? É a consequência dos nossos atos do passado. Então, qual a forma da gente ter um futuro melhor? É promover hoje consequências melhores para o futuro, a partir das ações, dos pensamentos, dos sentimentos. E aí, nesse campo de reforma íntima, a gente trabalha o que é mais fácil. Existe algumas esferas mais fáceis. O que é mais fácil? É o comportamento, é o que você vê, é o que a gente vê. O que você vê no seu comportamento? E às vezes a gente tem dificuldade, mas é só perguntar para alguém. Pergunta para alguém mais próximo, como é meu comportamento sobre isso? E a gente precisa tirar um pouco a capa ali, sabe, de não se encarar a si mesmo para enfrentar a resposta sem julgamento. Claro que eu não vou martirizar, lembrando que culpa não, né? Mas eu preciso entender, o outro está dizendo, talvez seja a visão do outro um pouco, né, poluída sobre mim, talvez, mas existe alguma coisa e eu preciso escutar. Escuta seu companheiro, sua companheira, escuta seu familiar, seu irmão, seu amigo sobre você. Aí existe uma outra forma de saber o que você precisa mudar. É você entender aquela hora que não tem paz no seu coração. Você conversou, fez alguma coisa, falou, tratou qualquer coisa que aconteceu e tem um motorzinho ali em desarmonia dentro de você, às vezes a gente não vai saber o sentimento. A gente identifica rápido raiva, tristeza, até pelo filme aí que ajuda a gente, né? Mas o sentimento é difícil. O comportamento você vê. O comportamento é o que o físico fala. Tava vindo pra cá, a gente encontrou uma pessoa e a gente olhou, eu falei assim, a cara dela, o corpo, o rosto dela me passou a informação, mas ela não falou nada sobre isso. Mas o comportamento físico nos passou a informação. Aí tinha uma emoção ali. Qual a emoção? A emoção a gente identifica porque a emoção manifesta no comportamento. E o sentimento? Que o sentimento é quem nós somos de verdade. Eu quero saber quem eu sou. Observe o dia todo qual o sentimento que permanece ali no seu dia. Aqueles momentos pudessem colocar um despertador, assim, vários momentos do dia. Deixa eu ver o que eu estou sentindo agora. Que é ali onde está a sua vibração, onde está seu acesso. E aí você vai conseguindo mudar. Não vou ficar sentindo muito isso. Como é que eu mudo? Gente, é uma encarnação, a gente vai mudar um pouquinho assim. Mas imagine se a gente não desperta para se olhar. A gente passa uma vida um pouco automático, reagindo ao que acontece fora. E aí tem hora que a gente não entende porque as coisas acontecem como acontecem, por que são assim, por que fica voltando coisas na minha vida, por que pessoas parecidas voltam na minha vida, por que as coisas não dão certo. E a raiz está sempre: como está o meu comportamento, as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos? E aí a gente começa a mudar. O poder de mudança nasce nos nossos pensamentos. Como eu penso sobre mim, sobre o outro. E eu estava vendo uma palestra de Maís Braga, acho que é Maís Braga, né? Que ela fala, conta uma historinha, que ela conta muita história de Chico. E ela falou que
Jerônimo Mendonça, não sei se vocês conhecem, ele veio com um grande compromisso espiritual que ele mesmo desenhou para ele, e ele tinha uma doença degenerativa que ao passar do tempo ele ia ficando cada vez pior, ele não conseguia andar. E o final da vida dele, ele fazia palestra meio que deitado. Ele foi realmente se definhando. Mas mesmo assim, ele estava um tempo muito mal, e ele falou assim, eu não vou visitar Chico porque eu estou morrendo. Ele piorou lá a situação dele e todo mundo olhava para ele e falava, nossa, como é que Jerônimo consegue ser assim, não conseguia andar, sem locomover, com dificuldade total física. E as pessoas tinham meio que dó dele. E falava para ele, nossa, que vida difícil. E aí ele falou, não, eu vou morrer agora, eu vou lá ver Chico e eu não posso morrer sem ver Chico. Saiu de BH e foi até Chico, que Chico ainda era vivo, e ele chegando lá na cadeira de roda, todo desconfortável, Chico chegou e ele falou, nossa, Chico, eu tô morrendo. E aí Chico olhou para ele, meu irmão, você tá morrendo mesmo. Aí imagine Chico com o poder que ele tem, né, espiritual, falar, você tá morrendo mesmo. Aí a gente só virava, né, vai morrer ali. E ele foi e continuou lá na fila e Chico foi atendendo todo mundo. Aí o último chegou em Jerônimo. E aí já tava, nossa, tadinho de Jerônimo, né? E aí ele falou, aí ele falou para Jerônimo, que Jerônimo, você tem? Ele, Chico, eu tô morrendo. Ele foi, tá mesmo, você tá com uma doença muito grave. Ele, é mesmo, Chico? É muito grave sua doença. Sabe o que é? Coitadismo. Ele falou, mas não tinha razão? Eu falei, não, você fez escolha, a sua escolha foi essa nessa vida. Então vai trabalhar, que você tem muito que trabalhar. E ele foi embora, assim, né? E ainda trabalhou mais 30 anos da vida dele, na forma com que ele estava, e claro, cada vez mais ali piorando. Ele escolheu aquela encarnação daquela maneira. Né? Então, e aí eu volto para nós. Quantas vezes a gente não está no coitadismo? Mas coitado de mim. A gente nem pensa, porque a gente acostumou a viver o coitadismo no automático. É porque você não sabe minha situação financeira, é porque você não sabe o marido que eu tenho, é porque você não sabe a esposa que eu tenho. Você não sabe os filhos que eu tenho, ingrato. Você não sabe os filhos adolescentes rebeldes que eu tenho em casa. Você não sabe. E aí a gente deixa de olhar para nós e falar, e eu? Como é que eu mudo isso daí para eu não ficar no coitadismo, no vitimismo? Por mais dura que seja viver esse momento da vida, mas é a vida que nós provavelmente escolhemos. E outro ponto é que o próprio Evangelho diz que a maior parte do que nós vivemos, quem que criou? Não era o nosso planejamento encarnatório. A gente criou para a nossa vida através disso. A gente dá desse sentimento, desses pensamentos, das ações impensadas. Às vezes, se fosse para viver só aquilo que a gente planejou, era muito menos. Mas a gente dá uma pioradinha na vida. E aí a gente vai e reclama sobre aquilo que a gente deu uma piorada. E a gente lembrar muitas vezes, claro que nem tudo, como eu estou falando, nem tudo é planejamento espiritual encarnatório. Tudo eu planejei, às vezes não, às vezes foi escolha errada mesmo. E aí, parar, olhar para dentro, para as escolhas que você tem, ouvir as pessoas, ouvir os mais velhos, ler, dar uma entendida ali sobre o assunto, para ver, será que eu tomei a decisão certa? Não tomei a decisão certa, não tinha outro jeito. Pronto, vamos viver a vida que temos e trabalhar para ela ser melhor? Não é? E eu não sei se eu estou no meu tempo. Tem quantos minutos? É isso? Eu gostaria, eu sei que vocês estão meio com sono aí.
Eu sei que, aproveitando que vocês já estão no soninho, eu ia colocar Não, Tá não? tá não. Estou calma, não vamos não. Ótimo. Eu queria colocar um momento de, vou dizer meditação por falta de uma outra palavra, mas eu vou guiar aqui, inclusive está no livro, né, Reforma-te sem martírio, e eu vou colocar uma musiquinha e a gente faz essa reflexão. Esse acesso interno é uma historinha, é uma conversa com o seu homem velho. Já ouviu falar do homem novo e o homem velho, né? O homem velho é esse homem, o homem, a mulher, só recebe o nome de homem, mas somos todos nós, né? É esse do passado que a gente foi. E todos vocês que estão aqui porque quer um homem novo, um ser novo dentro de si. Senão você estava debaixo do cobertorzinho assistindo filme e comendo pipoca ou sei lá o que, comendo pizza. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão movendo, tendo movimento, ação de mudança. Existe algo dentro de vocês querendo melhorar. Às vezes não sabe exatamente, às vezes tem uma desculpa. Aquela desculpa fala, eu tô indo lá porque eu tô tendo alguma coisa espiritual, tô tendo algum, sabe? E essa desculpa nos traz para o autoconhecimento, para a reflexão, porque a transformação ela vem da reflexão. Não existe a gente transformar sem refletir. Eu preciso refletir sobre o meu comportamento, como Santo Agostinho fazia. Chegar ao final do dia e falar como é que foi meu dia, o que eu fiz de bom e o que não foi tão bom. A gente precisa refletir sobre os nossos atos. Porque os dos outros a gente reflete bastante, né? A gente olha, mas fulano, você viu que fulano fez tal coisa, ele não devia ter feito. Depois da festa de São João, a gente teve lá as festas dos encontros de família, e aí a gente foi falando, refletindo sobre a reforma íntima de todo mundo. Quando chega a nossa, ai, tô com sono, deixa eu ir dormir. E a gente não reflete, não se dá a chance de melhorar e se transformar. Então, esse convite agora para fazer essa reflexão, aí conversar com esse homem velho, abraçar e com as sombras, esse homem velho, essa sombra, esses pensamentos negativos que vêm a todo tempo, trabalhe para ele passar, não briga. Eu acho que até uma armadilha aí, que às vezes a gente quer brigar com as nossas sombras, com os nossos pensamentos, e não é para brigar. A gente precisa acolher aquilo ali e falar, tá, eu acolho, depois eu mudo e coloco onde eu quero. Mas não briga não, porque se apagar toda a luz aqui, vai ficar escuro, não fica? A gente vai vencer a sombra, a escuridão, lutando com a escuridão, ou a gente vai caçar a luz para clarear o ambiente. Então, a nossa sombra interior, a gente não tem que brigar com ela. A gente vai fortalecer a nossa luz. Combinado? E aí, se vocês dormirem, a gente acorda vocês. Mas é 5 minutinhos, 7 minutos, na verdade. Pode. Eu peço a vocês também, assim, que sintonize com o mentor pessoal de cada um, que esteja ao lado de vocês, conduzindo, auxiliando, serenando ainda mais, buscando se encontrar esse homem velho, dar luz ao homem novo. Se puder relaxar o corpo físico, a coluna, para que a respiração esteja bem alinhada. E respirando tranquilamente, confiando nesse espaço, nessa proteção dessa casa, que é de muito amor, de muito apoio, de muita paz.
Feche os olhos e guarde no coração, na alma, a certeza de que será uma feliz experiência ao seu autoencontro. Imagine-se só, um campo verdejante, florido, rico de natureza. Respire o ar do campo, você está muito bem, muito bem. Um bem-estar invade a sua alma. Abra os braços e sinta a brisa roçando no seu corpo em confortadora sensação de alívio e de esperança. Sobre sua cabeça está surgindo uma esfera luminosa com luz muito intensa e balsamizante. É o divino fluxo de Deus. Dessa esfera parte agora em sua direção uma luz de cor azul, prateada, envolvendo todo o seu corpo. Sinta-se calmo, confiante, capaz e feliz. Observe alguns metros à sua frente nesse campo maravilhoso. Outra esfera idêntica que faz o mesmo procedimento. Você percebe que lá dentro, alguém a se agitar dentro dessa esfera, contorcer, esbravejar, está gritando, está pedindo socorro, ajuda. A princípio você vai se assustar, mas mantenha seu vínculo com essa esfera de luz que envolve e ore pelo ser que está dentro dessas esferas. Não se sabe a razão de sua dor, ele sofre, isso é uma verdade. Esse é o seu estado. Deus o abençoe com paz, mas não chegue perto dessa esfera. Mantenha sua distância inicial. Agora observe com mais amor quem está lá. E aí não pode ser, você não acredita, mas é verdade, é você mesmo. Sim, é seu homem velho, é sua criação. Olhe com amor, sem se aproximar. Procure externar os melhores sentimentos por ele. Ele não diz nada, mas ele ouve seu sentimento e agora ele fixa os seus olhos, ele está olhando para você. Olhe também para ele e perceba que ele é uma cópia de você. Apenas mais desgastada, mais triste. Agora, ele está mais calmo e você poderia ter uma conversa com ele. Vamos nos preparar para isso? Veja que essas esferas estão sumindo. Só que vocês não podem se tocar agora. Não receie esse encontro, não fique com medo. Mas não toque por enquanto, apenas fala com ele. Pergunte-lhe as razões de sua tristeza, do seu desgaste. Pergunte o que quiser ou apenas sinta ele. Fique assim por algum tempo, olhando o seu homem velho. Observe o que ele está sentindo. Observe por que ele está assim. Vai procurando sentir as palavras que nós vamos falando para ele. Quero conhecê-lo melhor, meu homem velho, e propor-lhe uma amizade. Sou responsável por você, sou seu criador, então não posso querer o mal. Pelo contrário, quanto mais amadureço, mais o amo, respeito, sem recriminação nem repúdio. Só quero que entenda que eu não posso mais ceder aos seus pedidos. Eu conheci Jesus e desejo intensamente os ensinos do Mestre. Perdoe-me, mas eu não posso mais atender seus desejos, que na verdade eram os meus, em outro tempo. Eu amo você, pode acreditar. Embora nem sempre saiba lidar com seus convites de forma fraterna, mas eu estou aqui para isso. Aprender a sentir seu calor emocional, sem medo, sem cobrança. Vem comigo. Você não necessita mais das formas infelizes do prazer que te ensinei. Venha. Existem outras coisas que eu quero lhe ensinar. Serei paciente.
Sentaremos assim na relva, um ao lado do outro, e ficaremos longamente olhando o horizonte. E o fato de não concordar com suas propostas não significa que eu queira mal. Tenho agora outras metas e não vou traí-las. Sua energia pode ser muito útil a esses novos propósitos na minha vida e as metas podem ser nossas. Venha, ajude-me. Quero lhe dar vida, pois ao contrário, ficar preso no passado ficará só, cultivando desejos irrealizáveis, ferindo-se. Disse Jesus: Vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Se hoje eu ceder às suas propostas, serei infeliz, solitário, arrependido e, além disso, prejudicaremos outras pessoas, como já fizemos outro tempo. Dei-me suas mãos e agora se mentaliza suas mãos estendidas com muita luz verde claro, muito amor e toque as mãos do seu homem velho. Ele tem receio, ele abaixa a cabeça, está humilhado, sem rumo, mas continue, olhe nos olhos e diga para ele: sinta meu sentimento de amor por você. Você é meu filho e eu amo como filho. Vem, abrace-me. Jesus vai nos abençoar. E você vai e abraça com muito amor. Um terno e longo abraço. E permaneça sentindo as emoções desse encontro por algum tempo. Seu homem velho renova-se em luz e se funde com você em paz. Você vai sentindo esse encontro. E agora vai mexendo as mãos, os pés, e voltando para o ambiente desta casa. E aos poucos, no momento certo, vai abrindo os olhos. E vai sentindo de volta aqui. Tudo bem? Conseguiram encontrar o homem velho? Às vezes a primeira experiência a gente não solta muito, mas eu aconselho que se puder fazer outras vezes, momentos, fechar os olhos, encontrar consigo mesmo. Assim como a gente faz com a nossa criança interior. Quando a gente está tristinho, a gente vai lá, senta, fecha os olhos, mentalize você naquele espaço, encontrando com a sua criança interior, abraçando e sempre lembrando, a reforma íntima sem martírio vem desse alto amor, de cuidar de si primeiro, de se amar, de se perdoar. Esse encontro aqui como velho é com tudo que a gente não gosta em nós. Você olha no espelho, eu não gosto disso. Faz amizade, abraça essa parte de você que você não gosta. Ou qualquer coisa na vida, porque a gente não pensa que porque eu estou abraçando ele vai ficar. Não, é o contrário. Aquilo que a gente não quer, aí que vem, né? Abraça, entenda, acolha em si mesmo. E depois, por si só, as coisas vão tomando o seu lugar. Como a natureza divina é com a gente. Eu espero que tenha ficado um pouquinho de reflexão, de encontro com alguma memória, de algum pensamento. E, claro, trazendo o bom de chegar em casa, pensar nas coisas boas do companheiro, da companheira, de lembrar de elogiar a si mesma no espelho, com o outro, com quem está ao seu lado, não ficar só olhando para as coisas negativas, olha para as coisas boas. A vida tem muito, muito, muito mais coisas boas do que coisas ruins. Por pior que pareça que tenha, não é. A gente parar, se a gente ficar o dia todo falando das coisas boas que a vida tem. Só que a nossa visão está poluída. Porque primeiro com a gente mesmo. E eu termino, perdoe a si mesmo. Ame a si mesmo. O restante, amar o outro, perdoar o outro, é a consequência desse amor que já vai estar dentro de si mesmo. Essa luz que brilha ao redor.
Muito obrigada pela paciência, por estarmos juntos. A companhia de vocês chegou no meu coração.